pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a continuação do nosso colorido, que é um desenho daquele livro O Feitiço do Tempo, da Daria Song. Então ele está ficando assim por enquanto. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas lanternas aqui. Foram praticamente iguais às outras, né? Com o acréscimo do lápis de cor vermelho. Com o vermelho, eu fiz essas tirinhas que ficam aí no meio da lanterna, essas faixinhas fininhas. Então, eu fiz com o vermelho, só isso que eu acrescentei, tá bom? Então, são exatamente as mesmas cores que eu já tinha usado na primeira parte, né, no vídeo que já está aqui no canal. E agora eu acrescentei o vermelho só para dar um charmezinho, tá? Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está colorindo junto comigo. Eu fiquei super feliz e eu não imaginei que vocês fossem gostar tanto. Então, mais pra frente eu trago outro colorido desse livro, tá bom? Eu amo demais esse livro, nossa, eu sou apaixonada com essa história, né? Com a ligação dos desenhos que eles têm, né, entre si. Então, assim, eu era apaixonadíssima com esse livro. Era não, né? Eu sou ainda, só que acabou que hoje em dia a gente tem tanta variedade, mas tanta variedade, que acaba que a gente não consegue ficar em um livro só, né? E hoje em dia ele não é mais o meu preferido, mas eu ainda gosto muito dele e eu pretendo terminar ele um dia. Quem sabe, né, não vira um projeto aqui para quem também gosta da gente colorir junto e terminar esse livro. Quem sabe, né? Então, essa parte da lanterna aí ficou exatamente igual. E eu quero falar que hoje ainda não vai ser o colorido todo. Eu coloquei mais uma parte e provavelmente vai ter a terceira desse lado da página. Agora eu vou colorir a placa aí da loja, não sei o que seria isso, né? Eu peguei o lápis de cor preto e simplesmente colori ela toda chapadona assim mesmo. Só respeitei as letras, né? E os símbolos que tem ali embaixo. Então, o fundo dessa faixa vai ser todo preto e eu vou deixar as letras em branco pra gente ver o que que faz nela no final. Depois que o colorido estiver pronto, a gente vê os detalhes como ficarão. E eu vou usar também uma caneta de ponta fina vermelha, tipo aquelas Stabilo, Fine Pen. Ela é uma pontinha bem fininha, acho que é 0,4, se não me engano, para colorir dentro dos círculos dessa plaquinha, que vocês vão ver aí eu usando logo à frente. Eu peguei um lápis de cor vermelho e fiz essa bordinha de cima e de baixo dessa placa. E aí, agora é onde eu vou usar a caneta de ponta fina vermelha que eu falei. Pode ser qualquer caneta de ponta fina, ou se você não tiver, pode ser uma canetinha, ou até uma caneta Bic vermelha também, tá? É só uma sugestão. E o vermelho, né, a cor vermelha também é só uma sugestão.
Agora, com lápis de cor sépia, eu vou fazer essa partezinha do telhado. Só essa que seria a parte mais escura dele mesmo. Então, já aproveitei e usei o sépia em toda a parte que eu precisava, né? E daqui a pouco a gente vai entrar com a segunda cor. Agora, com o lápis de cor marrom, eu vou passar na parte de cima do telhado mais clarinho, com a mão mais leve mesmo, porque a gente vai usar uma outra cor por cima. E nessas partes laterais do telhado, a gente faz mais escuro, tá? Agora, com o ocre queimado, eu vou passar por cima do marrom mais claro que a gente deixou ali na parte de cima do telhado, né? Então, a gente vai fazer esse efeito de iluminação com esse ocre queimado. Agora, com o chocolate, a gente vai fazer as partezinhas da frente. As laterais da madeira, só que as que estão para dentro. Agora, com sépia, eu vou colorir essa parte lateral aí. Eu acho que isso é uma placa também, né? Ou é um letreiro, alguma coisa do tipo. Então, essa parte lateral eu vou colorir com sépia, mas eu não vou fazer muito forte chapadão. Eu vou deixar um espaço pra gente entrar com uma outra cor também. E agora, com chocolate, a gente vai passar por cima do sépia, que a gente passou nesse letreiro aí, tá? Então, vocês podem reparar também que algumas partes eu não passo ele forte. Eu deixo um espaço mais claro para passar uma terceira cor, que seria como se fosse uma iluminação da lanterna, tá? E agora, com o ocre alaranjado, a gente vai passar por cima dessa parte que a gente deixou mais clara, fazendo a iluminação das lanternas. Eu deixei passar um pouquinho aí, usei minha borracha elétrica para apagar. Ela é muito boa para esses erros, né, que são em espaços pequenos. Ela facilita bastante para apagar sem apagar uma boa parte do colorido. Agora eu peguei um lápis de escrever mesmo, um lápis grafite comum, e estou tentando arrumar essa espécie de seta aí, porque isso era um desenho, sei lá, alguma coisa que eu não identifiquei. Então, para ficar mais bonito, eu deixei mais no formato de uma seta mesmo. E aí, agora com o lápis de cor preto, eu vou colorir todo o letreiro, lógico que respeitando o espaço da seta e dos símbolos japoneses ali dentro dos círculos. E agora, com sépia de novo, eu fiz essas bordas internas
Pra deixar mais escuro mesmo, eu fiz com sépia. E agora, com a caneta vermelha de ponta fina de novo, eu estou colorindo dentro do círculo, para dar um destaque mesmo, porque eu acredito que eu vou deixar as letras brancas mesmo. Agora, com sépia novamente, eu comecei a fazer essa parte de baixo aí. Eu acredito que isso seja uma espécie de varanda em cima de alguma loja ou algo do tipo. Na verdade, esses desenhos são um pouco confusos, né? Porque geralmente são coisas que não são muito da nossa cultura e tal. E tem uns desenhos bem confusos mesmo. Então a gente tem que ir tentando adivinhar o que é. Ou simplesmente colorir do jeito que a gente acha que é e pronto, né? Eu acredito que isso seja assim uma varandinha, tá com cara, mas não sei, um deckzinho ou algo do tipo. Então eu já fui fazendo aí toda a parte que eu acho que seja mais escura, né, com sépia. Já usei o sépia praticamente em tudo que eu achei necessário aí, né? Já fiz tudo de uma vez. E agora, com a cor chocolate, a gente vai passando por cima e deixando alguns espaços mais claros também para entrar com uma outra cor. Aí eu voltei com sépia de novo, porque eu achei que poderia ser mais escura essas partes. E aí depois eu passei o chocolate por cima, tá? Então, às vezes eu fico indo e voltando com o lápis mais escuro, mas não fiquem perdidos aí não, é só porque às vezes eu esqueci de fazer alguma sombra, tá? Eu achei melhor deixar esse vídeo acelerado, porque senão ia ficar muito cansativo. E para gravar colorindo é bem complicado, né, gente? Então, às vezes não tá aquele silêncio gostoso para gravar, aí a gente tem que adaptar. Então, esse vídeo tá mais aceleradinho por causa disso mesmo. Não deu para gravar conversando, então eu resolvi gravar o áudio separado para vocês. Com a cor marrom, eu preenchi o que ficou sem ser preenchido com a outra cor, né? Com chocolate. Então, eu fui completando aí nosso colorido. Desculpa se às vezes a iluminação escurece um pouquinho, é porque às vezes, dependendo da posição da minha mão, acaba atrapalhando a iluminação. Com o preto, eu vim fazendo mais uma sombra, né? Uma sombra mais escura para definir bem as dobras das madeiras. Agora, mais uma vez com sépia, eu voltei aí e fiz mais um pedacinho. Haja sépia, né, gente? Agora, com cinza escuro, eu comecei a fazer aí o que seria uma espécie de corrimão, guarda-corpo, porque eu tô pensando isso aí como uma varanda, né? Ou um deckzinho. E com cinza claro, eu vim e completei aí na parte do meio, como se tivesse um pouco de iluminação batendo aí nesse ferro. Agora, com vermelho escarlate, eu colori essa parte branca aí, que eu acredito que seja também mais um letreiro ou alguma plaquinha aí no meio da madeira. Então, assim, eu colori chapadão mesmo. E essa parte que vai ficar em branco, eu acredito que seja uma letra, um símbolo, algo do tipo, né? São coisas que eu não entendo, mas que eu acredito que seja isso. Com marrom, novamente, eu resolvi colorir essa partezinha da madeira de baixo aí que ficou faltando. O legal de usar vários tons de marrom é porque vai diferenciando a madeira da outra. Uma que tá mais à frente, da outra que tá mais atrás. E agora, com lápis de cor vermelha, eu fui colorindo a fitinha que prende as lanternas.
Então, eu colori todas as fitinhas que estão nas lanternas de vermelho. Agora, com o preto, o verde e o verde escuro, a gente vai colorir esse matinho que está atrás das lanternas. Eu vou fazer uma base com lápis de cor preto, e aí, para deixar o verde escuro mais escuro ainda. Porque eu não acho esse verde escuro da Faber-Castell tão escuro assim. Eu gostaria que tivesse um mais. Então, eu usei o preto para dar uma escurecida. E depois a gente vai fazer um degradê com as outras duas cores de verde mais claro. Então, agora, com o verde escuro, eu vou passar por cima do preto e vou avançar um pouquinho mais e depois entrar com o verde para finalizar o degradê. Vocês podem ver que fica um pouquinho marcado, né? O Faber-Castell e essa folha, né, desse livro dificulta um pouco a mistura de cores, mas não tem problema não. Ficou legal também. E aí, à medida que a gente vai chegando mais próximo às pontas, a gente deixa um pouquinho mais claro. E agora, com o verde, eu completei aí até o final. Então, só para vocês entenderem o que eu fiz aí. Ai, gente, desculpa, eu precisei virar a tela, tive que deitar aí a imagem, porque esses cantinhos no meio do livro são muito chatos de colorir, né? Olha aí, fica até marcadão e às vezes parece até que vai rasgar a folha. Eu continuo aí fazendo a base, né, com meu lápis preto, para escurecer o meu verde. E olha a dificuldade que é colorir esse cantinho aí, meu Deus do céu. Vocês também têm dificuldade de colorir esse canto ou tem alguma dica para me dar? Porque, meu Deus, haja paciência para colorir esse cantinho aí, olha, quase rasguei a folha, gente. Então, eu sigo aí fazendo o meu degradê, né? Sendo que o preto é mais para escurecer o outro. E tem uma parte que eu vou deixar mais clara, que é essa parte de baixo. Eu não vou passar o preto, eu vou deixar ela um pouco mais iluminada, como se ela estivesse mais à frente desse outro arbusto que tá mais para trás das lanternas. Agora vamos para o nosso relógio. Eu estou usando lápis de cor canela e vou colorir essa parte de dentro aí. Os números e as bordas eu não vou fazer agora, eu vou deixar para o final, porque eu provavelmente vou usar um glitter aí. Provavelmente vai ser uma caneta preta com glitter, ou um dourado. Vamos ver depois de colorido qual que vai chamar mais atenção. Então, eu fui fazendo uma base com a cor canela e aí a gente vai entrar com uma segunda cor. E essa segunda cor é o marrom claro. Então, eu vou passar por cima de toda essa parte que eu colori com canela. Eu comecei fazendo clarinho, mas depois eu pesei a mão, tá, gente? Eu deixei bem mais escuro mesmo. Achei que ficou mais bonito.
Agora, mais uma vez com o sépia. Meu sépia vai ficar um cotoco no final desse colorido. Mas com o sépia eu fiz aí essa borda de dentro, como se fosse um relevo, né? Aí eu fui fazendo essa parte de baixo também. E agora, com marrom escuro, eu fui colorindo as bordas externas da nossa parede, mas respeitando as partes que eu acredito que tem uma iluminação das nossas lanternas, tá bom? A gente tem que prestar atenção nisso também. Então, eu colori aí a parte de baixo e deixei também uma parte mais clara. Agora, com o lápis de cor canela, a gente vai passar nessa parte que ficou mais clara, tá bom? É a nossa iluminação. Agora, mais uma vez com o sépia, a gente vai fazer essa borda aí, como se tivesse mais um relevo, né? Como se a parte do relógio estivesse mais para dentro da parede. Agora, com marrom claro, eu vou colorir a parte entre essa parte vazada aí, que é a parte que tem os números, ela é uma parte vazada. Então, a parte do fundo dela eu fiz com marrom claro. Não sei se eu consegui fazer entender assim, mas é isso aí. E ficou assim. Agora, com o canela, a gente vai colorir a parte de dentro da nossa parede. Eu vou colorir chapadão mesmo, bem forte, sem efeito de iluminação nenhuma nessa parte. Agora, com marrom escuro, eu colori a parte de baixo aí, mais abaixo, né? A continuação da nossa parede. Me perdoem, cortou um pouquinho. Eu não percebi que eu tinha saído fora do alcance da câmera, mas deu pra ver direitinho aí, né? Com uma outra cor agora, vocês viram que no meio eu deixei um pouquinho mais claro. Então, com o ocre queimado, eu vou passar nessa parte do meio, para sempre dar esse efeito de iluminação, né? Mais uma vez com o sépia, eu fiz aí essa partezinha de cima, como se fosse uma divisão em cima do telhado. E aí, eu peguei a cor marrom e fui passando, colorindo, né, chapadão mesmo, a parte de dentro aí dessa nossa divisória. Agora, com o nosso lápis de cor ouro, vamos fazer essa parte de baixo aí, como se fosse um ferro mesmo, protegendo esse tecido. Essa parte florida, como se fosse um tecido, aí é como se fosse uma armação que a gente está colorindo para sustentar esse tecido. Agora, nessas partes que eu mostrei aí com o meu dedo, a gente vai fazer como se fosse céu. Eu fiquei na dúvida do que seria isso, se era uma continuação de parede ou não. Então, eu resolvi fazer como se fosse céu. Eu acho que a gente pode ir também adaptando o desenho assim ao nosso ponto de vista, né? Então, eu entendi que essa aí era uma visão do céu. Então, eu colori com o nosso azul turquesa, que é o azul mais escuro que tem na caixa. E aí, depois, gente, a gente vai encher de pontinho branco nesse céu para ele ficar bem estrelado. Aí, no canto também, eu estou completando atrás da janela, porque eu quis fazer céu aí também, tá? Então, é um céu escuro, né? Uma noite estrelada que nós vamos fazer. Então, eu estou completando aí meu céu. E agora eu passei aí a câmera na página para vocês terem uma ideia de
como está ficando. Eu estou apaixonada com esse colorido, gente. E vocês estão gostando? Será que eu preciso falar que eu usei o sépia para colorir esse tecido? Ai, gente, não me mata, mas o sépia vai ficar cotoco. Mas faz parte. Eu imaginei essa parte aí como se fosse um tecido florido. E essa parte que eu tô colorindo agora, que é perto dessa bolinha aí, que tá em branco, eu deixei mais claro. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vim com o amarelo para fazer como se fosse uma lâmpada iluminando essa parte do tecido. Então, depois, vou deixar para o final também, pra gente colorir essas florzinhas aí, como se fosse um origami, né? Que provavelmente eu vou usar uma caneta glitter mesmo. Vocês sabem que meus desenhos todos tem que ter um glitter, né? Então, eu vou fazer mais pro final. Então, aí, como eu disse, eu usei o amarelo, né? Como se fosse uma lâmpada aí e estivesse iluminando uma parte do tecido. Agora vamos sair um pouco do marrom e vamos para o cinza. Eu tô usando o cinza escuro e para fazer as partes mais claras aí, eu vou usar o cinza quente. Então, vou fazer um degradê dessas cores. Nas partes que eu acredito que tenha mais sombra, eu uso o cinza escuro. E as que eu acredito que tenha mais luz, eu uso o cinza quente, tá? E vocês podem ver que eu ainda tô deixando espaço para uma terceira cor. Essa terceira cor vai ser o cinza claro e eu vou passar por cima aí para deixar uma iluminação. De novo, com cinza escuro, eu vou fazer mais alguns detalhes. Vou deixar aí para vocês verem. E, gente, eu acredito que isso aí seja uma parede, um muro. Não sei ao certo, mas eu acho que é isso. Então, eu tô colorindo de cinza pra dar um tempo no marrom, né? Senão o nosso colorido vai ficar todo marrom. Agora, com cinza quente de novo, eu vou fazer mais alguns detalhes. Agora, eu tô usando o cinza claro para preencher essa parte do meio. Infelizmente, o meu cinza claro, ele veio com defeito na mina. Vocês podem reparar aí que tá saindo uns riscos roxos, quando eu passo ele. Eu apontei, eu tentei lixar, eu quebrei a ponta para apontar de novo e não resolveu, continua saindo uns riscos roxos. Então, não repara, gente. Acontece, né? A Faber-Castell tem disso. Às vezes vem com areia na mina, ou vem com uma outra cor, fazer o quê, né? Então, eu fui preenchendo toda essa parte aí com esse cinza claro. E fui fazendo um fundinho aí também, que nessa parte eu não entendi muito bem o que seria, mas eu acredito que seja alguns detalhes no muro, uns tijolinhos e tal. Então, com cinza escuro, eu vou fazer os tijolinhos do meio, tá? Então, eu vou fazer aí uma sombra com cinza escuro e depois eu vou colorir os tijolinhos da fileira do meio. Mais uma vez com sépia, eu vou fazer esses detalhes aí
como se fosse uma madeira, uma placa de madeira na frente do nosso muro. Então, com o CEP eu fiz as bordas e deixei o espaço do meio, né, um espaço mais central de cada, como se fosse umas ripas. Então, a parte do meio eu deixei mais clara. Aí, agora, com o chocolate, eu fui completando um pouco mais dessa parte que eu deixei mais clara, mas ainda deixei um espaço em branco. E com canela, eu vou preencher toda essa parte que ficou faltando colorir. Passei para o outro lado de novo, peguei o chocolate e vou fazer mais uma parte do muro. Eu fiz uma base com o chocolate mais claro, né? Tô passando a mão mais leve aí, só nas bordinhas que eu deixei mais escuro. E agora eu vou vir com uma segunda cor por cima, que é o bordô. Então, eu passei o bordô por cima desse chocolate e fiz chapadão mesmo, tá? Completei mais uma parte aí do nosso muro. E aqui embaixo eu fiz como se fosse a continuação desse muro que a gente acabou de colorir. Então, eu passei a base com chocolate e logo em seguida eu colori com bordô, bem chapadão. Mais uma vez com sépia, eu fiz a borda desse letreiro aí. Eu ainda não sei que cor que eu vou fazer ele, mas eu já fiz a borda. E aqui eu comecei a colorir as letras com lápis de cor vermelho, mas estava ficando um pouquinho difícil e não estava ficando tão vibrante a cor. Aí eu peguei uma caneta de ponta fina, vermelha, né? E fui passando por cima do que eu tinha feito com lápis de cor e depois eu continuei. Com a caneta de ponta fina é mais fácil, né? A gente tem mais controle aos detalhes, então eu acho que fica bem melhor. E agora eu resolvi fazer mais essa parte aí, como se fosse o céu. Então, estou completando aí de azul, acho que é azul turquesa, né, que a gente tá usando. E colori mais uma boa parte desse fundo aí, como se fosse céu. Vocês vão ver que até atrás da redinha ali do nosso muro cinza, eu fiz como se fosse uma visão do céu também. Então, eu já vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo sai a continuação deste colorido. Não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!